Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. E ouça o que diz a palavra de Deus. Veja como ela é maravilhosa. Como o Senhor é cuidadoso e amoroso para conosco, a ponto de nos ensinar como nós podemos ter uma vida transformada, uma vida adequada à sua vontade, como nós podemos viver segundo aquilo que Ele quer para a nossa existência. Diz a palavra, Romanos 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh glórias! Uma palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas. Através do apóstolo Paulo, o Senhor estava ensinando aos irmãos que residiam em Roma a necessidade de uma vida totalmente transformada, de uma vida totalmente adequada à visão de Deus. Não mais em conformidade, não mais moldados aos costumes, às práticas do mundo, mas sim abandonando tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor e absorvendo a palavra de Deus, permitindo que a palavra do Senhor adentrasse ao coração, para que de fato pudessem ver nas suas vidas a presença do nosso Senhor, a presença de Cristo Jesus. E essa é uma verdade, irmãos, que se aplica aos nossos dias, se aplica à igreja atual, mesmo com a resistência da igreja atual em moldar-se a Cristo Jesus, em assemelhar-se a Cristo. Haja vista que muitos estão deixando-se levar pelos modismos e as coisas que esse mundo tem a oferecer. Muitas igrejas adaptam as suas liturgias para que as pessoas sintam-se bem, sem que haja o peso do pecado nas suas vidas. E isto é muito perigoso, muito ruim. Nós vivemos num mundo difícil, um mundo complicado, um mundo que nós sabemos que é dominado pelas trevas, sabemos que o imperador dessa terra é o inimigo de nossas almas. A Bíblia fala, e vale a pena mais uma vez repetir, a Bíblia fala que esse mundo é dominado pelas trevas. Portanto, não se engane achando que tudo é lindo e maravilhoso, porque em todas estas ações tem o dedo do maligno para que, de uma forma ou outra, nos desvie da presença do Senhor, nos faça andar por caminhos errados. E o apóstolo Paulo sabia muito bem dessa realidade, e nós que somos servos do Senhor, temos conhecimento da palavra, temos plena convicção desta verdade. E queremos, claro, nos assemelhar, estarmos em conformidade, alinhados com a vontade do Senhor em todos os aspectos, que os nossos padrões sejam os padrões do Senhor para o seu povo, para os seus filhos. Amém, irmãos? Nós somos chamados para vivermos uma vida diferente, sabemos disto. O Senhor nos chamou para a santidade, santidade separado. Nós temos a obrigação de vivermos separados de tudo aquilo que gera pecado, que distancia-nos do Senhor. É nossa obrigação pautarmos para uma vida que seja agradável aos olhos do Senhor. Amém? Dia a dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, o restante dos teus dias sobre a face da terra. Que o Senhor seja louvado, seja adorado. Que você tenha uma mente segundo a mente de Cristo, uma mente cheia da palavra, uma mente que seja a habitação do Espírito Santo do Senhor. E esta é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Nós vamos meditar um pouco a respeito desse texto e permitir que aquilo que Deus quer para nós adentre ao nosso coração, que seja um norte na nossa vida, que seja um diferencial na nossa existência, que nós possamos de fato olhar para o Senhor acima de todas as coisas, confiarmos no eterno e vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Amém? Mais uma vez o texto para que nós possamos guardá-lo na mente. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um mandamento para a nossa vida,
é uma ordem de Deus para todos aqueles que o amam, que procuram fazer a vontade dele e viver em sintonia com a sua verdade. E nesta palavra de hoje, irmãos, eu quero discorrer com os amados a respeito da necessidade de não nos conformarmos com este mundo. Amém? Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas precisamos, de certa forma, levar a presença do Senhor, o molde de Deus a este mundo, para que as pessoas possam buscar encaixar-se na vontade do Eterno e adequar-se àquilo que o Senhor quer, para que assim o nome santo do Senhor seja honrado e glorificado a cada instante, a cada minuto. Nós vamos dividir esta palavra em 4 partes. A primeira, não conformar-se com este mundo. A segunda, a necessidade da renovação da nossa mente. Terceira, como renovar a mente. E a quarta, resultados da mente renovada. Oh, glórias! Esta é a palavra do Eterno para nossas vidas nessa noite. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado porque mais uma vez estamos na Tua presença. Estamos aqui para ouvir a Tua voz e deixar-nos guiar pelo Teu Espírito. Oh Deus, fala conosco, para que haja entendimento, compreensão, discernimento da Tua verdade. Para que nós possamos ser referenciais, Pai. Referenciais nesse mundo conturbado, nesse mundo pecaminoso, nesse mundo, oh Senhor, necessitado da Tua misericórdia. Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Não conformar-se com este mundo. A palavra diz, e não vos conformeis com este século. Entenda século como mundo. Mundo não a terra em si, mas os costumes, as práticas que são desenvolvidas sobre a face da terra. Os maus costumes dos homens, as filosofias, os seus valores, os seus caminhos, tudo aquilo, irmãos, que as pessoas valorizam, no entanto, não estão segundo aquilo que Deus quer. Eis aí o que significa mundo, eis a referência de mundo, de século que o apóstolo faz. Nós somos chamados, queridos, para que possamos testemunhar do Senhor. Entenda assim, você é uma testemunha viva de Deus, onde quer que você esteja. O Senhor te chamou para que as pessoas vejam em você, vejam em nós, Cristo Jesus. Nós temos que mostrar como servos do Senhor. E nossos atos, nossas ações, nossas atitudes não podem de forma alguma refletir aquilo que é comum a este século, a este mundo. Mas é necessário vivermos em novidade de vida, que elas vejam, que as pessoas vejam em nós uma vida nova, não uma vida segundo aquilo que eles estão acostumados a ver ou a viver, mas que sejamos referenciais de coisas maravilhosas, extraordinárias, e isto só é possível com a presença verdadeira de Cristo Jesus na nossa existência. A palavra fala que nós não podemos nos conformar com este mundo, ou seja, nós não podemos ter a aparência deste mundo, tomar a forma deste mundo. Não, o Senhor quer que você seja, para aqueles que estão lá fora, diferente, na verdade um referencial, mas jamais que você seja visto como igual. Amados, esta é a verdade do Senhor para a nossa existência, e é isto que Deus exige de cada um de nós, que nós sejamos referenciais em todos os aspectos. Isso significa não adotarmos os valores deturpados, valores que não têm valores deste mundo, não vivermos segundo as prioridades, aquilo que eles consideram importante, porque a nossa prioridade é servir a Deus e fazer a vontade do Senhor. E jamais, irmãos, nos adaptarmos às filosofias, loucas filosofias, que de uma forma disseminada e às vezes ela entra sorrateiramente na vida das pessoas. São filosofias que parecem até com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. São filosofias que de certa forma carregam em si o engano do maligno.
E nós não podemos, irmãos, nos adaptarmos a elas, mas sim vivermos segundo a vontade do Senhor. E é necessário ainda, irmãos, observarmos alguns aspectos que muitas vezes nós não queremos observar. Até porque, irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de uma adaptação. Nós nos adaptamos com facilidade a todas as coisas. Quando você é doente e sente dores, logo você está adaptado às dores. Quando você trabalha e precisa caminhar, você adapta-se ao trabalho, às caminhadas. Enfim, nós somos adaptáveis. O ser humano tem essa capacidade, essa flexibilidade de enquadrar-se em todos os lugares. E isso é perigoso. Porque essa flexibilidade que nós temos, essa condição de adaptação, às vezes fecha os nossos olhos para práticas que não são agradáveis ao Eterno. Costumes que não são agradáveis ao Senhor, valores que não são valores aos olhos do Eterno. Nós temos que vigiar bastante, e o Senhor já ensina-nos, Ele fala para nós, que há necessidade de vigilância em cada instante da nossa existência. E eu quero chamá-los a atenção para alguns aspectos que necessitam passar pelo crivo da vontade do Senhor. Uma análise mais profunda. Por exemplo, irmãos, as roupas. Antigamente falávamos muito a respeito dessas coisas. Mas, de certa forma, mais uma vez, as pessoas foram adaptando-se ao mundo. E nós vemos hoje que as pessoas, principalmente as mulheres, elas usam roupas que não estão em conformidade com aquilo que Deus entende como bom. Roupas lascivas, roupas que trazem estampas pecaminosas e outras situações mais, amados, que gera o pecado e as pessoas não conseguem enxergar na nossa vida Jesus Cristo. Veja como são as coisas. Outro aspecto em relação às roupas, as crianças. As nossas crianças. A Tenilza sempre fala que há uma dificuldade muito grande em comprar roupa para Elisa. Pois as roupas hoje, elas não são adequadas às crianças de Deus. São roupas feitas segundo o mundo, para agradar os olhos do mundo e despertar nas crianças, no coração das crianças, o costume de viver de forma lasciva. Está certo que uma criança não tem esse sentimento, isso não passa pela cabeça dela, e com certeza as mães não pensam assim também, mas a partir do momento que a tua filhinha, por exemplo, ela usa micro-roupas, sempre micro-roupas, roupinhas curtinhas, aquela coisa toda. Com 5 anos é muito bonitinho, legalzinho, 7 anos, que bom, bonitinho, não é? 10 anos, começou a ficar preocupante. 12 anos entre a adolescência. E aí para frente, irmãos, como é que você muda essa forma de vestimenta de um adolescente que cresceu assim? Como mudar? Para esta adolescente, para esta jovem, tudo é muito normal e ela não quer outra forma, mas não é assim que Deus quer, irmãos. E lamentavelmente temos visto isso dentro das igrejas, as roupas que não são adequadas às nossas crianças. Também o estilo de vida. Nós temos visto que muitas pessoas vivem um estilo de vida que não é aplicável ou está em conformidade com a palavra de Deus. Aquilo que vestem, aquilo que comem, aquilo que bebem, os lugares que frequentam, a forma de agir, o que vem nas redes sociais, enfim, muito, mas muito amplo essa área. Nossa vida, irmãos, entenda, nosso parâmetro, separados do mundo. Aquilo que agrada o mundo, mas desagrada o Todo-Poderoso, tem que nos desagradar também. Nós temos que refletir a vontade do Senhor. Amém? Jamais concordarmos com os valores deturpados deste mundo. As filosofias deturpadas desse mundo. Aquilo que a sociedade quer empurrar a goela abaixo, como diria alguém, da igreja, nós não podemos aceitar, porque nós temos princípios
e os nossos princípios estão na palavra de Deus. E esta é mais importante do que qualquer outra situação. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém? Eis a recomendação, amados, do apóstolo João, e está em conformidade com o escrito do apóstolo Paulo. Segundo, a necessidade da renovação da mente. O texto é o mesmo, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Irmãos, se não houver uma transformação de vida, se a nossa vida não passar por um processo profundo de transformação, jamais poderemos agradar a Deus. Nós nascemos em pecado, crescemos em pecado e vai por aí. É necessário que haja uma transformação profunda, uma transformação completa da nossa existência. E essa transformação, ela inicia-se na renovação da nossa mente, na nossa mente. Amém? Mas como é que nós renovamos a nossa mente? A necessidade dessa renovação. Nós sabemos que a nossa mente é o centro da nossa vida. Nós guardamos aqui todas as coisas, princípios de Deus, e aqueles que não têm os princípios de Deus, guardam aqui os princípios desse mundo. São pessoas que vivem separados da verdade do Senhor. Queridos, a nossa mente é o centro. A nossa mente precisa estar cheia daquilo que é de Deus. E para que eu possa acessar a presença do Senhor, eu tenho que fazer uma limpeza completa na minha mente. Eu preciso fazer uma limpeza. Mas o interessante, irmãos, que essa limpeza, ela ocorre segundo o mover do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se eu não buscar a vontade do Eterno e desejar servir ao Senhor, jamais a minha mente será renovada. É impossível, porque é o Espírito Santo que trabalha essa realidade. E eu tenho que alinhar a minha vida. E quando eu falo vida, irmãos, em todos os aspectos, alinhar os meus sentimentos, pensamentos, planos, projetos, enfim, eu preciso alinhar tudo à vontade do Senhor. Trazer todas as coisas aos pés do Eterno. É assim que eu consigo, irmãos, entender a verdade do Senhor e que meus pensamentos sejam segundo a vontade do Eterno. É uma substituição dos velhos padrões mundanos, padrões desse século, pelos padrões de Deus, pela vontade do Senhor. Deus deseja que tenhamos novos padrões na nossa existência. Padrões que represente a Ele, que nos faça semelhante a Ele. E quando você andar por essas ruas, andar por aí, seja nesta cidade ou em qualquer lugar desse mundo, lembre-se, você precisa ser um referencial de Jesus, sempre, sempre, jamais segundo aquilo que esse mundo tem a ensinar. Efésios capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essa renovação é uma necessidade para todos aqueles que querem servir, que querem adorar, que querem ser segundo o Todo-Poderoso. E a grande pergunta, como renovar a nossa mente? Como renovar? Amém? Mais uma vez, vamos para o nosso texto básico. Ele fala, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Não concorde com esse mundo. Não tenha um coração dado a este mundo, às práticas desse mundo. Mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, que você passe pelo processo de transformação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta: como renovar a mente? Como renovar? Irmãos, a resposta é um tanto quanto óbvia. Não há nada novo. A palavra de Deus, eu costumo dizer que a palavra de Deus é muito resumida. Aquilo que Deus quer para as nossas vidas são alicerces básicos. São pedras que estão no alicerce e são básicas. Se você as observar, certamente terás uma vida segundo aquilo que Deus quer. E para você renovar a mente, o processo é mergulhar em Cristo Jesus. Mergulhar naquilo que é de Deus. É desenvolver uma unidade verdadeira com o Senhor. E isso se faz, você sabe, nós sabemos, mas vamos rememorar. Nós fazemos, amados, através da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, e mais uma vez quero reiterar, a leitura da palavra de Deus é extremamente necessária para todos aqueles que querem viver de forma diferente, que não querem se conformar com esse mundo, que não querem pegar a forma desse mundo. Todos aqueles que querem ser referencial de Deus sobre a face da terra, eles precisam alimentar-se da palavra de Deus. A palavra é o alimento que nos fortalece. A palavra, irmãos, nos coloca de pé, nos traz conhecimento, nos aproxima do Senhor. A palavra é o verbo e o verbo é Jesus. A palavra é a manifestação real, é a revelação real do Espírito Santo de Deus. Aqueles que buscam revelação hoje, há muitos que estão correndo atrás dos profetas, atrás das igrejas, em busca de revelações. Mergulhe primeiro na maior revelação, a palavra do Senhor. A partir do momento que você trazer para dentro do teu coração, encher teu coração com a palavra de Deus, aí sim você pode até buscar uma revelação, porque terás discernimento para ouvir o pseudo profeta, ou quem sabe um profeta verdadeiro, e discernir a palavra que está sendo falada. Mas, se você não tem a palavra no teu coração, se você não alimenta-se da palavra, tudo parece de Deus. Eis aí as filosofias. Tudo parece de Deus. Às vezes, amados, e nós temos visto isso com muita constância, as pessoas subestimam Satanás. Subestimam. As pessoas acham que Satanás não tem nenhum poder. A Bíblia diz que ele tem muito poder, mas muito poder, mais que você imagina. Ele faz descer fogo dos céus. E eu estava relendo as pragas do Egito, junto com a Elisa, relendo as pragas do Egito, e logo no início vemos a manifestação do poder de Satanás, quando o sacerdócio egípcio conseguiu reproduzir algumas das pragas. Isso é poder, irmãos. Não é o poder que veio de Deus, é o poder que veio de Satã, do diabo. Não subestime. Mas, para que você entenda o que é de Deus e o que não é de Deus, leia a palavra, alimente-se da palavra, medite na palavra, medite, leia a palavra assentado à beira do caminho, andando pela estrada, enfim, leia a palavra, ouça a palavra, encha a tua mente e teu coração com a palavra. A partir do momento que você lê a palavra, enche teu coração com ela, a tua vida será moldada. Você há de seguir princípios de Deus, não mais princípios mundanos, princípios dessa terra, as vãs filosofias, as vãs religiões, os vãs modismos, os vãs, sei lá, tantos vãs que tem hoje presente. Essas coisas serão colocadas em segundo plano.
ou eliminado completamente da vida, porque você há de ter o discernimento, a tua vida é moldada pelo Senhor, o Espírito Santo fala através de você. E assim, irmãos, evitarás as influências do diabo, as influências negativas das trevas, que tendem a corromper a mente das pessoas e como tem corrompido a mente das pessoas. Hoje você vê sacerdotes famosos, pessoas que foram fiéis da palavra num passado não tão distante, mas que deixaram se envolver pelas filosofias, pelos costumes. Não vos conformeis com esse século, mas eles conformaram, moldaram-se segundo esse século, tomaram a forma desse século. E hoje ensinam palavras absurdas, coisas absurdas. Eles não vigiaram e tiveram as suas mentes corrompidas. O diabo os tem usado de uma forma assustadora. Eis aí o perigo de apenas vermos e ouvirmos, mas não meditarmos na palavra, para confrontarmos aquilo que vemos e aquilo que ouvimos. Se você não tiver o conhecimento, você será enganado, facilmente enganado. Porque tudo é muito envolvente, tudo é muito legal, tudo é muito espiritual, com certeza. Fique atento a essas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Oh, glórias! É assim que Deus quer. Encha a tua mente com essas coisas, e certamente você será um vencedor, a de pisar na cabeça do maligno. Oh, glórias! Quarto, resultados da mente renovada. Vamos relembrar. Nós vimos que não podemos conformar-nos com este mundo. Amém? Não conformar-se com esse mundo. Vimos ainda a necessidade da renovação da mente. Como renovar a mente? E agora, resultados da mente renovada. O texto continua sendo o mesmo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis aí o resultado, irmãos. Eis o resultado. Queridos, quando a nossa mente é renovada, escreva isso na tábua do teu coração. Quando a nossa mente de fato é renovada, seremos capazes de discernir o que é a vontade de Deus daquilo que não é a vontade do Senhor. E isso é muito interessante, irmãos. Você pode até optar por fazer aquilo que não é agradável a Deus, mas consciente que está dando passos errados, porque o Espírito Santo, ele te ensina, ele mostra que aquelas ações não são agradáveis, não são boas para aqueles que são renovados, para aqueles que são de Cristo Jesus. Quando a nossa mente é renovada, certamente o Espírito Santo de Deus move no nosso viver. O Espírito Santo move na nossa existência. E nós teremos prazer naquilo que é agradável, na perfeita vontade de Deus. Teremos prazer naquilo que é do Senhor. Teremos prazer em cultuar, em adorar. Teremos prazer em louvar. Teremos prazer em meditar na palavra. Teremos prazer em falar da palavra. Teremos prazer em buscar o Senhor. Teremos prazer em mostrar que somos diferentes desse mundo louco. Jamais a vergonha tomará lugar e encontrará lugar no coração de uma mente de fato renovada. Porque ela não se esconde, ela não esconde a sua fé, ela não se esconde da sociedade, mas anda firme,
como um soldado que marcha sempre em frente, porque ele tem um propósito na sua caminhada, na sua marcha. Nós que somos de Cristo Jesus, nós marchamos sem olhar para a esquerda ou direita, porque nós temos um chamado e um propósito dado por Deus. Todos que possuem uma mente renovada têm propósitos de Deus na sua existência. E essa mente renovada, irmãos, ela nos capacita a viver de forma agradável a Deus. Para que nós possamos viver de forma agradável ao Senhor, sem a renovação verdadeira da mente, é impossível. É impossível. Você pode até ser um religioso, fazer algumas coisas dentro da igreja, ser um sacerdote dentro da igreja, mas se a tua mente, de fato, não é renovada, você não tem prazer naquilo que é de Deus e você não agrada o Senhor nos seus atos e ações. É impossível. Esta é uma realidade. E quando nós temos a mente renovada, quando a nossa mente é transformada, oh glórias, nós teremos poder, autoridade para resistirmos às tentações. Quando as tentações aparecerem, quando o diabo nos tentar, nós teremos poder, forças para resistirmos às tentações, resistirmos aos padrões deste mundo. Há pouco eu falei a respeito das roupas, citei as mulheres, mas também se aplica aos homens. A partir do momento que você tem uma mente renovada, mas eu não estou encontrando outra, eu não consigo encontrar outro tipo de roupa, eu não consigo isso, não consigo aquilo, e deixa-se envolver pelos padrões do mundo. Não, é impossível. Aqueles que foram renovados, além de resistirem às tentações, resistem também os padrões mundanos, porque sabem que não agrada o Todo-Poderoso, não agrada. E o fim disso tudo, irmãos, é uma caminhada íntima com Deus, uma caminhada de vitórias, de realizações, de prazer, de alegria, e logo virá o dia que você estará eternamente na glória, para viver feliz, alegre por todo sempre, todo sempre, todo sempre. E esta é a verdade do Senhor que nós não compreendemos. Se você falar para mim, eu compreendo essa felicidade que nós teremos no céu, eu vou olhar para você meio assim, será? Porque de fato nós não compreendemos. É tão grande, é tão maravilhoso, que transcende o nosso entendimento, a nossa compreensão. E só veremos quão maravilhoso é o dia que estivermos ali, na glória com Todo-Poderoso. Olharemos para trás e vamos ver que nada sabíamos a respeito de Deus. Mas o pouco que sabíamos foi o suficiente para vivermos a verdade dele e sermos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém? Paulo escreve à igreja de Colossenses 3, versículo 2, e ordena, veja só, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nosso pensamento, irmãos, nas coisas que são do alto. Oh, glórias! Pense nas coisas que são do alto. Tarefa difícil, porque o nosso coração, ele é enganoso, e ele tem uma tendência muito grande em pensar nas coisas que são da terra. Eis aí o momento que você deve fugir mais uma vez desse século, desse mundo louco no qual nós estamos inseridos, mas separados para vivermos somente a vontade do Senhor. Romanos capítulo 2, versículo 2: e não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa palavra fique gravada no nosso coração, irmãos, e que possamos entender que jamais devemos nos enquadrar na visão, nas filosofias, nos valores e outras situações desse mundo. Nós não podemos nos enquadrar, nos conformar com essas situações. Ainda, da necessidade da renovação da nossa mente. Nós temos que buscar essa renovação desesperadamente, buscando aquilo que é de Deus e deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. E o Senhor também nos ensina como podemos
receber essa renovação, meditando na palavra, nos deixando guiar por ela, enfim, fazendo aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. E o resultado, com certeza, irmãos, o resultado, que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela estará em nosso coração, e teremos uma vida que seja agradável ao Senhor, que seja agradável também a nós, porque é isso que Deus quer para a nossa existência. Amém? Que vivamos a mente renovada, a vida transformada. Oh, glórias! Que Deus nos abençoe, que essa palavra de fato gere em nossos corações essa necessidade de nos alinharmos com a vontade do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, sempre grande, sempre maravilhosa, que nos ensina como devemos agir para agradá-lo acima de todas as coisas, amá-lo acima de todas as coisas. Deus, guia-nos nesse mundo. Ô Senhor, não permita que as influências deste mundo encontrem lugar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para a honra e para a glória dEle.